Fala galera, seja bem-vindo de volta, aprenda qualquer coisa. Nesse vídeo aqui eu vou te passar 10 dicas do grande professor e mestre de aprendizado aqui do Brasil, Pierre Luigi. Então eu assisti alguns materiais, eu peguei alguns conteúdos dele, dos livros, e eu resolvi separar aqui 10 dicas principais para você melhorar aí nos estudos durante a quarentena e para você entender como que você pode, melhorar o seu entendimento, o seu aprendizado aí sozinho, beleza? Então se você estiver interessado nesse vídeo, acompanhe ele até o final, não esquece de deixar seu like, seu comentário com as suas dúvidas e se inscrever e ativar o sininho. Então, bora lá que eu vou te falar tudo sobre ele. Bom, então vamos lá galera. Primeira coisa que ele diz é o seguinte, uma coisa que eu achei muito interessante foi que ele viu um trabalho lá que antigamente tinha uma prova de vestibular. Eu não sei, eu não vou te dar com exatidão os detalhes, tá? Porque o que importa é a mensagem. Mas enfim, tinha uma prova de vestibular e uma das disciplinas dessa prova, que fazia parte dessa prova, era de raciocínio lógico, na verdade de inteligência, mental, que era chamado. E aí, o que foi feito? Esse teste era basicamente um teste de QI, digamos assim, era um testezinho de lógica. E o que foi percebido? É que dentro de todas as disciplinas, eles foram eliminando as disciplinas para ver qual que afetava mais a sua nota final na prova. Então, por exemplo, a pessoa que ia bem em matemática, ela tirava em geral uma nota boa na prova toda, o pessoal viu que não tinha tanta relação. Física, português, geografia. E aí o que eles descobriram? Que a única coisa que importava realmente para a pessoa ir bem no vestibular eram essas questões de raciocínio lógico. Se a pessoa fosse muito bem de raciocínio, ela conseguia ir bem em todas as outras matérias consequentemente, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você desenvolver a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de deduzir as coisas, é muito mais importante do que você ficar memorizando um monte de conhecimento. A quantidade de conhecimento não é o que importa para o vestibular, é seu raciocínio. Só com o raciocínio você pode deduzir respostas das questões. O raciocínio também te ajuda a entender melhor as coisas. Então, esse é um ponto que você deve focar no seu aprendizado. Eu não sei se você sabe, mas ele também passou isso daqui numa das palestras, que o QI médio do mundo é 100. Então, o QI da Inglaterra, por exemplo, era 100. O QI lá no Japão, eles viram, era 115, QI médio. E o QI do Brasil é 87. E isso se deve principalmente ao modelo educacional desses países. A educação que é passada nas escolas e como que as escolas e as famílias desenvolvem a mente das pessoas e dos alunos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu quero dizer é o seguinte, para você ir no vestibular, o que a gente está falando é o seguinte, você tem que ter uma média de QI mais alta, você tem que ter um raciocínio mais forte, para você passar no vestibular. É uma competição, nada mais é do que uma competição de inteligência, digamos assim. Se a média no Brasil é 87, significa que para você vencer essa competição, você tem que ser o quê? Ter um QI 100, que é super médio, super normal, entendeu? Então isso, não sei, mas é um grande incentivo aí para você que está estudando, basicamente pense assim, se você desenvolver um pouco a sua mente para você não ser uma pessoa medíocre, em níveis brasileiros, digamos assim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa não gosta de estudar, a pessoa não gosta de estudar, que não valoriza o estudo, a pessoa não gosta de ler, não gosta de fazer nada que tenha a ver com coisas intelectuais, a pessoa só gosta de jogar bola, É basicamente isso que faz essa média ficar assim. Se você desenvolver a sua mentalidade para você buscar, desenvolver um pouco mais o seu nível de raciocínio, inteligência, você já está meio que com vantagem competitiva que as outras pessoas, tá bom? Segundo, uma coisa que eu digo sempre, a escola não te prepara para o vestibular. Ela não te prepara para passar no vestibular e nem para ser um bom profissional, nem para praticamente nada a escola te prepara. Porque existe uma grande diferença entre aluno e estudante. As escolas aqui no Brasil, elas te preparam para ser um aluno. O que é um aluno? O aluno é aquele lá que faz lição de casa, que assiste aula, que faz prova, que tira nota na prova e passa de ano. É isso que os professores da escola estão preocupados. Eles querem que você faça lição, para o seu pai não encher o saco da escola, falando que você não está aprendendo nada na escola, para você passar de ano,
para eles demonstrarem que eles são bons professores e que eles conseguem fazer uma porcentagem dos alunos passar de ano, enfim, é isso. É esse o ciclo que existe aqui no Brasil, né? E eu não estou colocando culpa nos professores, tá? Eu estou falando que o sistema educacional aqui é ruim. O sistema educacional do Brasil, em geral, ele força, né, os professores e os estudantes a serem assim. Os estudantes não, os alunos. E o ideal é que você seja um estudante. O estudante é aquele que estuda, tá? O bom aluno, ele não passa no vestibular. Então, quando às vezes o pessoal me pergunta: como que eu faço para estudar para o vestibular? Eu estou no ensino médio, eu tenho muita lição de casa, eu fico horas e horas vendo aula. E o que eu falo para essas pessoas? Não segue meu conselho, finge que eu não falei isso, mas, cara, você tem que parar de estudar para a escola. Porque a escola não vai te ajudar em nada na vida. Desculpa falar isso, mas tipo, você não vai passar no vestibular por causa disso. As matérias que você está vendo lá são simplesmente para fazer a prova, né? Então você tem que começar a priorizar o que realmente funciona. Claro que tem muita mensagem boa que você vai aprender na aula. Tem, essas coisas você vai focar, mas você ficar fazendo lição o dia inteiro, assistindo aulinha o dia inteiro, isso não vai te ajudar. Então o que você pode fazer? Você tem que pegar o seu cronograma, seu ritmo de estudo e estudar de verdade, né? Priorizar isso. Faz o essencial para a escola, porque é basicamente isso que eles querem. Eles querem que você passe de ano. Mas estuda de verdade para aprender. Não estuda para tirar nota em prova, estuda para aprender, tá? 3. Aprendizado ativo. Então, uma das chaves para você aprender é o aprendizado ativo. O que é o aprendizado passivo? Vamos entender antes. O aprendizado passivo é você assistir aula, por exemplo. Por quê? Porque o professor está falando e a informação está entrando na sua cabeça. E você não tem tempo de processar essa informação naquela hora. Então você fica ouvindo, vendo lousa, vendo slide, e tudo isso é o que? Entrada de informação. Só que você não está fazendo o que? Output, saída de informação. Então, um grande segredo para você aprender é você tirar para fora de você o conhecimento. Você testar você mesmo e você pensar sobre as coisas que você quer aprender. Então, uma das coisas que você tem que fazer sempre, que ele diz, é escrever à mão. Então, por que escrever à mão? Porque quando você escreve, você está utilizando o seu cérebro, né, de uma forma mais complexa, por exemplo, do que digitando. Né? Quando você escreve, você está tirando a informação da sua cabeça, você está usando a sua mente para raciocinar aquilo que você vai escrever. Então tudo isso te ajuda a realizar um processo ativo de aprendizado. Outra coisa que ele diz é o seguinte: quando você for estudar, faz uma cola sobre o assunto. O que é fazer uma cola? Não é que você vai pegar esse papel e você vai usar na prova, não. Você vai pegar um papel e você vai resumir aquilo que você viu na aula ou que você leu no livro. Você vai pegar as palavras-chave, o que for mais essencial, você vai fazer essa síntese e você vai colocar num papel, num pequeno espaço, entende? Você tem que se forçar a entender o que é prioridade, o que é importante ou não. Se você fizer esse trabalho enquanto você está aprendendo, você aprende naturalmente. Outra coisa que ele diz é que o aprendizado, né, o aprendizado é individual. Não existe aprendizado em grupo, não existe grupo de estudos, ele diz. Por quê? Porque se você está lá na sala, você só tem 30 alunos, 40 alunos ouvindo um professor falando, o que está acontecendo? Vocês não estão sendo ativos, né? Então, quando você está sozinho, você vai levantar suas dúvidas, você vai pensar sozinho, você vai resumir o material, você vai estudar, tentar entender, tudo isso faz parte do processo. O aprendizado ele só acontece quando você é autodidata, digamos assim. Você tem que parar e pensar sozinho. 4. Ele fala muito sobre música também, que é uma coisa muito importante. Por quê? Quando você estuda, quando a gente está fazendo qualquer atividade, a gente vai usar áreas diferentes do cérebro. E a parte linguística usa, eu não lembro se é o lado esquerdo ou direito, mas enfim, tanto faz. Usa um dos lados do cérebro. Toda a questão linguística. Então, quando você está lendo, você está vendo as palavras, entendendo o contexto, você está usando uma parte do seu cérebro. E a outra parte, ela fica sem ter o que fazer, ela fica ociosa. E o que acontece? Quando a outra parte fica ociosa, ela não vai parar de funcionar. O que ela vai fazer? Ela vai gerar pensamentos, sozinho. E essa outra parte que fica ociosa, ela pode ser ativada através da música. Quando você ouve uma música sem letra, né, ou em outra língua, enfim, uma coisa que não ative a sua área do cérebro linguística, o que vai acontecer? Ela vai ficar ocupada. Seu cérebro vai ficar ocupado e não
e isso vai te ajudar a não perder o foco. Isso daqui eu já falei várias vezes, e muito desses conteúdos aqui é legal, eu gosto de ver isso daqui, que eu desenvolvi vários desses tópicos aqui durante esses anos aqui nesse trabalho, sem ter conhecido o trabalho do Pierluigi. E aí quando eu vi a palestra dele, eu falei, nossa, é tipo, bate muito o que a gente fala, né? Então a música também é uma coisa que a gente concorda muito. 5, dica 5, fixação de conteúdo. Né? Eu vejo assim, tem muita gente que tem problema de memorizar os conteúdos. E o que acontece? Às vezes você lê o dia inteiro, fica lá lendo, assistindo videoaula, chega no outro dia você não sabe o que você aprendeu. Por quê? Porque existem várias partes do nosso cérebro. Tá? Eu vou falar de 2 partes aqui como se fossem partes do computador. A parte quando você estuda, quando você acabou de estudar, você viu aquele assunto, é a memória RAM. O que é memória RAM? No computador é a memória rápida. É a memória de uso momentâneo. Então, assim, quando você está vendo um assunto, você estudou, você fala, nossa, que legal, isso aqui é bacana, ou então isso daqui é chato, não sei o que lá, isso daqui é báscara. Isso vai para a sua memória, né, momentânea, instantânea. Quando virar o dia, passar outro dia, o que acontece? Essa memória, ela some da sua cabeça, porque novas informações estão entrando nessa memória instantânea sua, uma memória de uso, né? E o que você tem que fazer é passar da memória RAM para o seu HD. Vamos explicar em termos de computador como é que funciona. No computador, quando você liga o Windows, né, toda a funcionalidade do Windows, o navegador, as coisas que você está vendo, os vídeos que você está assistindo, tudo isso fica numa memória temporária, que é a memória RAM. Só que você concorda, isso não fica gravado no seu computador. Não é como se fosse uma foto que você tirou, não é como se fosse um PDF que você gravou, não. Essas informações todas que estão aparecendo na tela do seu computador são coisas temporárias. Né? Quando você desligar o computador, ele meio que vai esquecer tudo isso. Ele não vai lembrar dos vídeos que você viu, não vai ficar gravado. Entende? É a mesma coisa com os estudos. O que você aprende, que você vai estudar, está na memória RAM. E se você não conseguir passar para o seu HD interno, que é a sua memória, né, de longo prazo, você não vai conseguir lembrar do que você estudou, vai te dar o famoso branco na prova. Como que isso funciona? O nosso cérebro ele passa da memória RAM para o nosso HD quando a gente dorme. Então, quando você dorme, tudo aquilo que você aprendeu no dia vai ser processado e o seu cérebro vai pensar, isso daqui é importante ou não é importante? Se for importante, ele vai gravar no HD. Se fizer sentido, se estiver bem organizado, ele vai gravar no seu HD interno para ficar memorizado. Agora, se for um negócio que você assistiu, que você viu a aula ou você leu, você estava entediado, você não queria aprender, você acha o negócio chato, você não entendeu direito, o que o seu cérebro vai falar? Ele vai falar o seguinte, isso daqui não é importante, não tem por que aprender isso aqui, o cara não quer aprender isso daqui, por que eu vou memorizar? Né? Então ele joga fora a informação. Então o segredo para você conseguir fixar o conteúdo, segundo o professor, é o seguinte, tem 2 jeitos de você memorizar. Ou é por emoções fortes, né? Geralmente a gente lembra de coisas diferenciadas. Por exemplo, o professor vai lá e faz uma piada na aula, né? Faz uma graça, faz um desenho engraçado para você memorizar. Você lembra daquele desenho por muito tempo. Você lembra da piada, você lembra da história. São coisas que entram na nossa cabeça porque envolvem emoção. Então, tédio, emoções fracas não fazem a gente memorizar. Outra forma de você conseguir fixar o conteúdo é repetição. Se você ficar repetindo várias e várias vezes, seu cérebro vai entender, opa, isso daqui é importante, vamos passar da memória RAM para o nosso HD. Né? E esse processo acontece quando você dorme. Então ele diz o quê? No mesmo dia que você viu o assunto, tá? Que você teve contato com aquela matéria, você tem que fazer o processo de fixação, de você estudar. Né? Então você vai pegar, você vai escrever aquilo que você entendeu sobre aquele assunto, fazer um tipo de um resumo, um mapa mental, alguma coisa, né? Que vai pegar as palavras-chave antes de você virar o dia. Porque se você dormir sem você fazer essa revisão, você vai esquecer toda a matéria que você viu. Ok? Jogos. Perguntaram para ele se jogos ajudam você a desenvolver seu QI. Vamos começar a falar agora sobre isso, né? Sobre como desenvolver sua inteligência. Então ele diz que jogos são uma ótima forma de você desenvolver a sua inteligência.
Principalmente jogos de estratégia, jogos que estimulem o seu cérebro. Não é qualquer jogo, não adianta você jogar, sei lá, fazendinha no celular que não vai funcionar, tá ligado? Porque é um negócio que simplesmente não envolve estratégia, não envolve muito pensamento, entendimento. Então você tem que pegar, não são todos os jogos, são jogos certos para isso. Tá? Geralmente vão ser jogos de estratégia, jogos difíceis, jogos que envolvam você ter que aprender alguma coisa, você ir atrás, jogos que envolvam você resolver problemas, né? Então tudo isso pode estimular sim seu cérebro, tá bom? E outra coisa que ele indica são testes de QI. Testes de QI não verbais, aqueles testes que vão te estimular a tentar encontrar lógica nas coisas, encontrar padrões. Tudo isso vai te ajudar a desenvolver seu QI. Sétimo, ele também indica muito a leitura. Ele fala que você pode ler qualquer coisa, né? Qualquer livro, mesmo que seja ruim, mesmo que seja Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, né? Aquele não sei o que lá, O Poder do Foda-se. Você pode ler o que você quiser, porque isso vai estimular seu cérebro. Não importa se é ruim, o que importa é que você goste daquilo que você está lendo. Então, se você ler um negócio que você não gosta, forçado, não vai entrar na sua cabeça, não vai conseguir aprender, tá? Isso vai te ajudar o quê? Vai te ajudar com vocabulário, vai te ajudar dando conteúdos novos, novas formas de pensar, vai estimular a sua imaginação, enfim, não importa que você leia aquilo que você gosta. Só não pode ser coisa que é mal escrita, né? Você não vai ler uma fanfic na internet que está com tudo cheio de erro de português, que isso não vai te ajudar, obviamente. Você tem que ler um livro, alguma coisa, né? Minimamente decente, tá bom? 8. Quantas horas de estudo eu devo estudar por dia? Então ele fala assim, ele recomenda estudar só 4 horas por dia, que é muito parecido com o que eu falo também. Cara, 6 horas, para mim 6 horas é o máximo, assim, que eu recomendo. E ele recomenda 4, tá? Por quê? Porque acima disso fica muita informação para você passar da memória RAM para o seu HD. A gente tem um sistema de homeostase, que é o seguinte, é homeostase? Eu não sei se é esse o termo, mas, enfim, a gente não tolera grandes mudanças repentinamente. Você não consegue mudar da água para o vinho de um dia para o outro. De um dia para o outro você aprendeu tudo, você virou inteligente, você aprendeu um monte de matéria, isso não funciona. Porque senão você deixaria de ser você. Tipo, meio que seria uma crise de personalidade que aconteceria praticamente. Você deixar de ser você mesmo para virar uma coisa completamente diferente do dia para a noite. É isso que as pessoas querem. Isso não existe. Então o aprendizado ele acontece de passo em passo. A melhoria da inteligência, do raciocínio, acontece de passo em passo. Não é um negócio que você, no mesmo dia, você vai descobrir que você virou superdotado. Não é assim que funciona, né? Então, 4 horas por dia é o que ele recomenda. Acima disso, meio que você tem uma perda de rendimento. Então, ele não recomenda muito, né? E dentro disso daqui, ele está falando o quê? Estudo. O que é estudo? Você pegar um papel, você escrever. Isso para ele é estudo. Assistir aula, ler livro, para ele não é estudo. Entende? Então você pode assistir aula além dessas 4 horas, mas você anotar, você realmente utilizar a sua cabeça de forma ativa, no máximo 4 horas por dia. 9. Mapas mentais. Funcionam ou não funcionam? Então houve um estudo lá, um teste que fizeram, separaram em grupos e fizeram um grupo estudar por mapas mentais e outro do jeito tradicional. O resultado foi que o jeito tradicional teve melhores notas. Mas por quê? Porque as pessoas que estudaram através do mapa mental não sabiam usar o mapa. As pessoas ficaram tão preocupadas em fazer o mapa direito, em seguir detalhes técnicos, cores, não sei o que lá, que elas não conseguiram focar no conteúdo. Então, um dos problemas dos mapas mentais, eu falo isso direto aqui no canal. Mapa mental enfeitado, com cor, com canetinha, com tipografia, aquelas frescuras todas, é a pior coisa que pode acontecer para você. Se for um negócio natural, beleza. Mas se você faz um mapa mental que fica se preocupando muito de como é certo, tipo de seta, não sei o que lá, você não vai conseguir aprender, você vai perder tempo, tá? Então, o que ele diz é o seguinte, se você quer usar mapa mental, tem que ser um negócio automático, tem que ser um negócio que você já sabe fazer, ou que você já estudou, já treinou, e que você não tem problema. Qual que é a minha dica de mapa mental? Faz com uma cor de caneta só, com uma folha de sulfite, e faz de qualquer jeito, ou então faz no computador. Com o tempo você vai aprendendo como melhorar e tal, mas não se preocupa em ficar fazendo do jeitinho certo, esquemas, enfim. Tá? 10ª dica.
uma matéria versus várias matérias. Aqui é o ponto que a gente já vai discordar. O que ele diz? Alternar os assuntos, os assuntos, dá tempo de você conseguir absorver os conteúdos de outras disciplinas. Então, por exemplo, você estuda matemática, 30 minutos. Aí você para de estudar matemática, estuda história, 30 minutos. Enquanto você está estudando história, seu cérebro está absorvendo conteúdo de matemática. Aí você vai lá e estuda outra matéria e tal, e isso vai acontecendo. No meu método, como é que funciona? Eu sempre digo para você estudar 2 disciplinas por causa disso. Você vai estudar matemática e geografia no seu dia, por exemplo. Então você estuda matemática, cansou de matemática, vai para geografia. Cansou de geografia, volta para matemática. Como que as pessoas fazem quando elas veem meu plano de estudos? Direto, a pessoa fala assim, não, mas eu vou estudar uma matéria só por mês. Eu não vou estudar 2, vou estudar uma. Qual que é o problema? Justamente isso, você não consegue absorver o conteúdo. Né? Você vai se cansar de ver só uma disciplina e você não vai ter tempo para absorver. Pode funcionar como? Funciona, por exemplo, você está estudando matemática, você cansou e você vai fazer outra coisa. Você vai estudar violão, você vai estudar inglês. Né? E aí, nesse tempo, você consegue aprender a matemática. Funciona, beleza? Mas se você ficar estudando só uma coisa, sempre, o tempo inteiro, seu cérebro não vai conseguir absorver. É isso que ele diz. Tá? Só que aqui ele também diz o seguinte, né? A ideia que ele passa é que você tem que estudar todas as disciplinas, tudo junto, tudo misturado. Em termos, funciona. Se você tiver, né, se você conseguir seguir o cronograma, se você tiver alguma coisa fixa, se você tiver disciplina, funciona. Qual que é o problema que eu vejo em, 90% dos alunos? A pessoa não consegue estudar todas as matérias de uma vez, porque ela fica perdida, ela não sabe o que fazer depois. Por isso que eu criei aquele cronograma de 2 disciplinas. Tá? Então, seguir várias matérias te ajuda a reduzir o cansaço, né? De você ficar de saco cheio de aprender só uma coisa. Então isso pode te ajudar. E é isso. Essas daqui foram as 10 dicas. E é isso, galera. Essas daqui foram as 10 dicas que eu separei do professor Pierluigi. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem isso daqui e apliquem no seu dia a dia de estudos, beleza? Então não se esqueçam, também existe o curso Gabaritei, que é um curso que eu ensino muito mais do que isso daqui para os meus alunos, para quem está estudando para o vestibular. Eu falo muito de aprendizado acelerado e técnicas de estudo. Então, se você estiver interessado, o link está aqui na descrição. E não se esqueçam, claro, se você ainda não fez isso aqui, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário com a sua dúvida ou sugestão para o próximo vídeo, beleza? Então, nos vemos na quinta, provavelmente. Até lá, falou!